E aí, pessoal, beleza? Bom, como vocês sabem, esse canal aqui é para trabalhar com as matérias do ensino médio, né? Mas muita gente chega do ensino fundamental e começa o ensino médio tendo dificuldade com fração, né? Então, às vezes vocês pegam, entram lá no primeiro ano e não aprenderam fração direito nos outros anos, né? E aí começa a ter dificuldade em entender a matéria do primeiro ano já, por causa das dificuldades que tiveram com fração lá atrás. Então, para não ter mais esse tipo de problema, né? Para ninguém ver, professor, a professora não trabalhou fração. Ai, professor, eu não sei, não sei o que. Não vai ter mais desculpa, né? Então, tá aqui os vídeos. Eu vou explicar detalhadamente o que é fração do início até o fim, tá? Tudo que vocês precisam saber de fração para trabalhar no ensino médio, tá? E aí, vocês vão ter que, lógico, né? Precisar da parte de vocês do quê? De assistir todos os vídeos, fazer as listas de exercícios que eu vou deixar, treinar eles, né? Mais para frente eu vou colocar também alguns vídeos de exercício resolvido, tá? Então, a ideia é o quê? Vocês conseguirem treinar por conta própria e vocês mesmos superarem essa dificuldade que vocês tinham aí do ensino fundamental. Todo o material que vocês vão saber tá aqui, tá? E como que eu vou organizar esse material? Vou explicar para vocês agora como que a gente vai trabalhar passo a passo, né? Todas o que é fração e tal. E eu vou dividir isso em vários vídeos, né? E aí depois eu crio uma playlist e coloco todos esses vídeos na playlist. Então, em todos os vídeos que eu estiver falando de fração, lá na descrição do vídeo vai estar a playlist, né, de frações. Então, se você quiser acompanhar a playlist inteira, clica lá na playlist e assiste desde o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro vídeo. E aí a gente continua depois nos outros assuntos relacionados à fração, tá? Fração é muito importante, né? Porque a gente vai usar isso tanto para o ensino, para as matérias de matemática do ensino médio, né? Quanto para as matérias de física, né? E na maior parte das áreas que vocês forem trabalhar aí na vida de vocês, vocês vão precisar de fração para fazer as coisas, tá? Então, vamos lá, vamos começar o tema de fração, né? Para vocês já irem se acostumando com o assunto e depois a gente vai explicando melhor cada parte. Aproveita e não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, tanto para vocês conseguirem saber quando tem coisa nova, quanto para divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? E me ajudar aí a divulgar mais esse canal. Ó, o que a gente vai trabalhar nessas aulas aqui, né? Então, primeiro, vamos lá revisar o que é fração, para que serve, tá? Depois, os significados dos termos, né? Então, o que é o que está em cima, o que está embaixo lá, tal. E depois fazer operação com as frações, né? Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu coloquei ali naquele tópico de adição e subtração junto porque as duas são muito parecidas, né? É tão fácil de fazer quanto a outra, é a mesma operação. E aí, quando chegar lá, a gente trabalha isso melhor, tá bom? Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar aqui com o que é fração, tá? Primeiro, o que é fração? Todos vocês já conhecem, né? Eu deixei até umas pizzas desenhadas para a gente trabalhar. Vocês já devem ter se acostumado, né? Algum professor já mostrou algum desenho desse para vocês, do jeito que eu vou fazer agora, que a fração é a parte de algo, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa pizza aqui, ó, que eu estou circulando, peguei uma pizza inteira, né? Então eu tenho uma pizza, certo? Uma pizza. Beleza. E essa outra pizza aqui do lado, vamos dizer que eu corte ela no meio, tá? Então vou cortar ela aqui no meio e eu vou comer metade, tá? A outra metade eu joguei fora, estragou, dei para alguém comer. Vou ficar só com essa metade aqui. Como que eu represento essa metade da pizza? 1/2, né? Ou meia pizza. Beleza. Então eu tenho, né? Uma pizza, meia pizza, e aí a gente vai fazendo todos os tipos de divisões que a gente quiser, né? Então se eu quiser pegar, por exemplo, esse pedaço aqui da pizza, 1/4 de pizza, certo? E se eu quiser pegar um tamanho menor ainda, sei lá, vou dividir em 8 pedaços e vou pegar um pedacinho aqui, 1/8 de pizza, certo? Todos vocês aí já devem ter visto esse contato, né? Mas o que significa isso daqui, né? Por que meio? Por que 1/4? Por que 1/8? Né? Então, o que significa meio? Eu dividi a pizza em 2 pedaços, né? Ó, então, dividi aqui ó, a pizza em 2 pedaços e eu tô pegando um deles. Então, ó, em quantos pedaços eu dividi? 2. Então, tá aqui embaixo, ó, o número de pedaços que eu dividi a pizza. Quantos pedaços da pizza eu peguei? 1. Então, aqui em cima, ó, tá quantos pedaços eu peguei. A mesma coisa aqui nessa parte de baixo, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 1/4 de pizza, eu dividi a pizza, ó, em 4 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4. Eu coloco esse número aqui embaixo.
em quantos pedaços a pizza foi dividida, certo? E na parte de cima, quantos pedaços eu peguei. No caso, eu tinha pegado um só. E de 1/8 a mesma coisa, ó, dividi a pizza em 8 pedaços, peguei um pedaço. Ah, e se eu tivesse pegado mais pedaços? Vamos dizer que eu peguei aqui na parte da pizza que eu dividi em 8, eu peguei, ó, 3 pedaços de pizza. Peguei esse e esse, que são esses que eu estou pintando, tá? Tô arrancando da pizza aqui. Peguei 3 pedaços. Então, como que eu escrevo esses 3 pedaços que eu peguei? Eu peguei 3 pedaços de 8. 3 oitavos, certo? Então, vai ter, né? Depois, na próxima aula, eu vou falar lá os nomes certinho e tal. Então, a gente tem lá meio, depois um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo, depois um onzeavos, dozeavos, né? Mas depois a gente fala disso. O importante é vocês saberem o que daqui? Que o número que está em cima é quantos pedaços eu estou pegando, e o número que está embaixo é em quantos pedaços foi dividido aquele negócio que eu dividi, né? Então, no caso, a gente está falando de pizza. Se a pizza foi dividida em 8, o 8 está aqui embaixo. E quantos pedaços eu peguei? 3 é o que está aqui em cima, tá? Beleza. Aí vai vir, sempre tem um aluno que faz aquela pergunta, né? Que eu sempre tenho que responder igual. Ah, professor, mas eu não posso escrever? Ah, de vez de escrever 1/4 de pizza, vamos pegar os números mais fáceis aqui para não atrapalhar ninguém. Ah, e de vez de escrever 1/4 de pizza, eu quero escrever 0,25 pizza. Tá certo? Tá, né? Então, o que é 1/4, né? É uma pizza dividida em 4, eu peguei um pedaço. Então, se eu dividir, né, 1 dividido por 4, aí tem toda a regrinha da divisão, né, que vocês já devem estar sabendo fazer. Então, isso aqui não dá para dividir, põe o zero, empresta um zero para cá, aí põe a vírgula, né? Então, eu vou pegar 2 vezes 4 vai dar 8, 10 menos 8 dá 2, sobra 2, acrescento 0, 4 vezes 5, 20, e aí não sobra nada, né? Então, deu 0,25 da pizza. Eu não posso escrever 0,25 pizza? Errado não está, mas não está em fração, certo? O que vocês têm que entender a diferença? Primeiro, isso aqui é um número decimal, né, o 0,25, e isso aqui é um número fracionário, né, uma fração. Ambos são números racionais, né, que é daquele conjunto dos números racionais que a gente já viu aí na hora de estudar os números racionais, que é esse símbolo aqui, que é a letra Q, né, estilizada assim, que a gente escreve. E aí, dentro dos números racionais, eles estão todos esses números, né? Vamos usando um termo mais fácil de vocês entenderem, né? Tá os números quebrados aí, né? Que não são números inteiros, né? Mas por que eu não posso ignorar, fingir que fração não existe? Vamos falar assim, não quero usar fração, não sei usar fração, mas sei trabalhar com número com vírgula. Então eu nunca mais vou usar fração na minha vida, é só eu dividir 1 por 4 e usar 0,25. Dá para fazer isso? Não, não dá para fazer isso. Por quê? Porque olha só, eu vou tentar explicar para vocês, espero que vocês se convençam com isso que eu vou falar, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, 1/3. Aí deu um probleminha aí, né? Porque quanto que é 1/3? Se vocês colocarem na calculadora de vocês, né? Vocês vão ver que 1/3 vai dar 0,3333333333333, né? Vou parar aqui, que senão vocês vão sair do vídeo. Mas todo mundo sabe que isso aqui é uma dízima periódica, né? Vocês já devem ter ouvido esse nome em algum lugar. E o que é uma dízima periódica? É um número que não acaba, porque se eu dividir, né, 1 dividido por 3, usando a mesma coisinha que a gente fez aqui em cima no 10 dividido por 4, no 1 dividido por 4, né, ó, 1 dividido por 3, acrescento 0, 0,3, aí dá 9. Sobra 1, 3 de novo, põe o 9, sobra 1, 3 de novo. Então a gente vai dividir eternamente, né? E quantos 3 tem aqui? Infinitos, né? Então nunca vai acabar, tá? E aí qual que é o problema de somar, de usar, né, esse número aqui, ó, que a gente está falando, 0,3333333, e não usar 1/3, né? Usar um número fracionário que a gente fala. Qual que é o problema disso? É o seguinte, o 0,3333 não é 1/3, né? Por que que não é 1/3? Vocês concordam que 1/3, né? Pensando na ideia da pizza aqui, ó, vou desenhar no cantinho. Eu tenho uma pizza dividida em 3 pedaços. 1/3 é um pedaço dessa pizza, certo? Dividi ela em 3, peguei um pedaço. Se eu pegar os 3 pedaços dessa pizza, né? Ou seja, 3/3, qual que é o valor de 3/3? Não é uma pizza inteira?
uma pizza inteira, certo? Que é 3 pedaços de 3. 3 dividido por 3 dá 1, né? Uma pizza. Beleza. Só que se a gente usar esse número que vocês estão falando aí para mim, 0,3333333 infinito, vezes 3, que número que a gente vai ter aqui? 0,999999999, que não é 1. E aí? Como é que a gente faz? Aí vocês vão me falar assim: ah, professor, mas 99999 é quase 1. Não, mas não é 1, né? Imagina assim, se eu pegar e arredondar isso com pouca casa decimal, pode fazer muita diferença. Vamos dizer que eu estou falando de 1 milhão de pizza, né? 0,01 vai dar muitas pizzas lá na frente de erro, de margem de erro. Então, qual que é o problema disso tudo, né? Por que eu não posso usar o número com vírgula e no lugar da fração? Porque o número com vírgula nem sempre vai me trazer uma precisão, né? Que a gente vai falar aí. Então, vamos voltar aqui. Como eu falei para vocês, né? Ele não vai ser nunca preciso, ó, ele vai estar sempre precisando arredondar números. E conforme a gente arredonda, esses números vão se perdendo, né? Então a gente nunca tem o número real, né? O número de verdade que a gente precisa trabalhar. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço para falar aqui. O que vocês têm que se convencer é que não é errado usar fração e tem que usar fração, tá? Então, ó, 1/3 é 1/3, não é 0,3333. Quando a gente está falando de números tipo 1/4, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Beleza, tá? Mas, imagina assim, ó, toda vez que eu for fazer uma conta, eu vou ter que primeiro fazer a conta para ver se 1/4 é igual a 0,25, e aí com 0,25 eu consigo fazer. Agora 1/3 já vai dar um número muito quebrado, aí é melhor fazer com fração. E quando for 1/4 eu não uso fração, quando for 1/3 eu uso. Não é muito mais fácil a gente aprender a usar o jeito certo, né? De um jeito só. Então, se a conta é com fração, a gente tem que resolver tudo com fração. E se a conta é sem fração, a gente resolve sem fração, né? Então vai ter várias matérias, né? Conforme a gente for estudando aí, conforme vocês forem assistindo meus outros vídeos de outras matérias que eu for colocando aqui no canal, vocês vão ver que assim, vai ter matéria que tanto faz usar o número com vírgula ou usar a fração, tá? Tem matéria, inclusive, por exemplo, matemática financeira, que a gente vai trabalhar com dinheiro. Dinheiro tem que usar número com vírgula no final das contas. Por quê? A gente tem que transformar em dinheiro, né? E dinheiro é um número com vírgula. Agora, quando a gente está trabalhando, por exemplo, trigonometria, lá, medidas de triângulo, tal, a gente quer ser muito preciso, a gente não pode sempre arredondar. A gente só vai arredondar talvez no resultado final ou em algum outro lugar assim, mas a conta tem que ser feita com fração, tá? Então eu sempre vou estar explicando ali quando eu estiver usando fração, que tem que usar mesmo, ou se pode usar número decimal. Mas muitas coisas, se você não usar fração, a conta não fica certa, tá? Ou dá um trabalho desgraçado para fazer que, tipo, é desnecessário. Vocês não precisariam fazer esse trabalho todo se vocês soubessem a fração. Às vezes vocês têm medo de usar, mas vocês vão ver que, conforme a gente for fazendo aqui, se vocês aprenderem a fração, fazer com fração é muito mais fácil do que com qualquer outro método, tá? Dependendo do que a gente estiver fazendo. Então, vamos voltar aqui. Então, sempre lembrem, né? Quando a gente for trabalhar, a gente usa a fração e, né, nunca usando desse jeito que muitas de vocês têm esse costume aqui de querer dividir as coisas e querer depois arredondar. Não façam isso, tá? Então, quando a gente estiver usando fração, quando a gente estiver usando número decimal. Eu explico para vocês. Então, não questionem mais isso nessa aula, tá? Vamos aprender a usar a fração. Para de ter medo, né? Nada do que a gente faz tem que ter medo de usar. A matemática está aí para a gente usar ela. Então, agora está na hora de aprender fração. Tudo que a gente vai fazer envolvendo fração. Tira da cabeça de vocês, tira a possibilidade de número com vírgula, apaga isso que tem na cabeça. Não tem tipo, nossa, mas eu acho mais fácil. Não tem mais fácil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para a gente usar, tipo, o número decimal para ficar fazendo um raciocínio de número de fração e vice-versa. Isso só atrapalha a nossa cabeça, tá? Então, não tentem ficar
desperdiçando o cérebro de vocês, tentando resistir a entender a fração só porque vocês não querem trabalhar com ela. Não é difícil, se vocês pararem para fazer, vocês vão aprender. E aí depois que aprendeu, acabou, já sabe fazer, aí vai ser tão difícil quanto ou até mais fácil. Eu acho muito mais fácil fazer coisa com fração do que dependendo dos números com vírgula que a gente for trabalhar, porque dá muito mais trabalho fazer conta de vezes e tal, principalmente se você não tiver uma calculadora, né, com números muito grandes com vírgula, tá bom? Então confia em mim e vamos para a próxima parte, tá? E aí a próxima parte a gente vai ver no próximo vídeo, para os vídeos não ficarem muito longos. E aí, como eu falei para vocês, acompanha a playlist inteira na ordem e tal, que aí vocês vão aprender tudo direitinho. Valeu, até o próximo.